Bom dia! Começando mais uma semana de estudos aqui com as nossas aulas gratuitas. E essa semana a gente vai continuar o nosso estudo sobre as mulheres da Bíblia e qual o segredo de cada uma dessas mulheres para avançar, tá? Semana passada a gente já teve 5 aulas sobre esse assunto. Se você não viu, elas estão disponíveis lá no meu canal. E essa semana a gente vai estudar sobre mais outras 5 mulheres, tá? Semana passada, nossa última aula foi sobre Ruth e hoje vai ser sobre Noemi. Você vai ver essa história por outro ângulo, tá bom? Por favor, fala pra mim se você tá conseguindo me ver e me ouvir bem, se tá tudo certinho pra você, se o áudio tá ok, se a imagem tá ok, tá bom? E aí a gente vai continuando. Bom dia, Vanusa, bom dia, Jô, bom dia, Lícia, Carla, Condessa Tânia, Vanusa, bom dia. Faz o seguinte, fala pra mim, tá? Se você é aluna novata ou se você é aluna veterana e coloca aí pra mim, tá? Qual é a sua cidade? Eu quero saber de onde é que você tá conectada aqui comigo, tá bom? Bom dia, Saskia. Milena, bom dia. Então vai lá, coloca aí pra mim. Se você é veterana ou se você é aluna novata e qual é a sua cidade. E aí você já vai clicando aqui nesse avião, ó, para chamar suas amigas para cá, tá bom? Para lembrar para elas que nós já estamos ao vivo. Hoje nós vamos estudar sobre Noemi e o segredo, tá? Para vencer a amargura. Ó, Monique já colocou aqui que ela é de Goiás. Seja bem-vinda. Quem mais? Karina tá aqui pela primeira vez, é lá de São Paulo. Seja bem-vinda. Gisele Gita, lá da minha terra natal. Nasci aí em Santa Luzia, Minas Gerais. Como é? É conterrânea, né, que fala? Bom dia, Paulinha, aluna do Mapa do Tempo. Jô também, Mapa da Fonte, Mapa do Tempo. Bom dia, Júlia. Tem gente de Pernambuco, calma aí. Arco Verde, Pernambuco. A Rosa aqui de Ceará. Cíntia, seja bem-vinda. Quem mais? Castelo colocou aqui que ela tá lá em Redenção. Saskia é daqui do Ceará também. Terra Boa, Limoeiro do Norte. Peraí que tem mais a novata aqui. Tati, seja bem-vinda. Olha só, você que é aluna veterana, me ajuda aí a dar boas-vindas para as nossas alunas novatas, tá bom? Deixa eu pausar aqui essa música, tá? E aí agora eu, Pri, quero me apresentar para você. Eu falo aqui de Fortaleza. Sou nascida em Minas Gerais, mas naturalizada no Ceará, a terra que tem 2, dependendo do dia, 3 sóis para cada ser humano. A terra do calor, minha gente. É aqui, tá? Então, você que tá aqui pela primeira vez, seja bem-vinda. Pri, como que funciona aqui essas aulas? É a primeira vez que eu tô aqui. Quero entender como é que funciona tudo para eu poder, né, me integrar. Então, é o seguinte, toda semana, de segunda a sexta-feira, a gente tem aula aqui no meu Instagram, 7 e 7 da manhã, certo? Depois, essas aulas ficam disponíveis por alguns dias, não ficam assim eternamente, nem para sempre, lá no meu canal do YouTube. Então, por exemplo, como a gente está numa série, as aulas da semana passada ainda estão lá no canal, tá bom? Depois, todas essas aulas vão ser retiradas do ar e aí vão ficar no privado. Pri, por que que você faz isso? Por que que você não deixa tudo lá no canal? Deixa só algumas coisas. Por causa de um problema chamado procrastinação. Se eu disser pra você que as aulas sempre vão estar lá, você vai dizendo, depois eu assisto. E acaba que nunca assiste e perde, tá? Então, como que você pode estudar comigo? Você pode estudar através das nossas aulas aqui, que são gratuitas. E aí, caso você queira avançar comigo, caso você queira o meu acompanhamento, queira que eu seja mentora na sua vida, você tem algumas opções que são os nossos cursos avançados. A gente tem o Mapa do Tempo, para quem precisa organizar o coração e organizar o tempo. A gente tem o Mapa da Fonte, que é para quem quer aprender a estudar a Bíblia, né? Um passo a passo prático, para você que quer aprender a estudar a Palavra de Deus. A gente tem também o Clube do Livro, que é um lugar onde eu passo um ano com você, fazendo a leitura de livros selecionados que eu libero para você antes a lista, tá? E o foco do nosso clube é que você desenvolva um relacionamento mais profundo com Deus.
E isso, como vai ser através do hábito da leitura, você vai ler melhor, ler com mais concentração, conseguir aprender a tirar, tá? Aprendizado dos livros que você lê. E em breve, eu e Tess estamos preparando mais uma novidade para vocês, que aqui a gente não para. E aí, essa semana ainda, eu venho contar para vocês o que a gente vai ter aqui, que já vai começar. Na próxima semana já tem uma super novidade para vocês, mas estou organizando tudo para poder liberar com muito carinho, certo? Então é isso. Eu sou a Pri, sou casada com o Tess, somos pais do Azaf. E esses são alguns dos lugares onde você pode ter contato com a gente através da nossa empresa Academia de Vida Abundante para aprender e crescer cada vez mais, tá bom? Então, bora para a nossa aula de hoje. Você já clicou no avião, esse daqui, ó. Aviãozinho de papel, já chamou as suas amigas, tá? A gente vai falar hoje sobre Noemi, a sogra de Ruth, que é aquela que a gente estudou sexta-feira, e o segredo para vencer a amargura. O que você vai precisar para participar da nossa aula? Pega a sua Bíblia, se você puder, tá? E já abre a sua Bíblia aí no livro de Ruth, que nós vamos continuar. A gente já estudou um pouco desse livro na semana passada, na sexta-feira, e hoje a gente vai estudar, mas a gente vai ver essa história por outro ângulo. Se você é uma aluna aplicada que estava aqui semana passada, você já leu esse livro todo, você já sabe aí a história, tá? Se você ainda não leu, recomendo que você leia esse livro, porque tem muitas lições pra gente aprender aqui. A gente já aprendeu com Ruth algumas delas e vamos aprender aqui algumas com Noemi, tá bom? E a primeira coisa que eu quero pensar aqui com você é o seguinte: todas nós um dia vamos fazer escolhas erradas. Eu conheço mulheres, tá? Que elas se culpam, elas ficam tristes, elas ficam sobrecarregadas de culpa, porque um dia, lá no passado, elas fizeram uma escolha errada. E, gente, tem alguém aqui que nunca fez uma escolha errada na vida? Atira a primeira pedra. Quem aqui já fez uma escolha, né? Algo que trouxe um problema para a sua vida, que depois você viu, nossa, fiz errado, fui pro lado errado, fui pro lugar errado, tá? Quem aqui já fez uma escolha errada, coloca aí eu. Para essa pessoa que talvez está aqui, né, assistindo essa live ao vivo com a gente, está se sentindo culpada, para ela ver que ela não está sozinha. Então, todas nós já escolhemos errado. Escolheu errado em quê, Pri? No que vai comer, no que vai vestir. Às vezes disseram para você o seguinte: ai, mulher, não, vai ser uma festa simples. Ou você lê um convite, entende outra coisa, chega na festa. Às vezes é uma festa fantasia, você é a única que não está fantasiada. Ou todo mundo trocou a festa, trocou o tema da festa de última hora, você não leu, o recado foi lá e tava assim, um peixe fora d'água. Tô dando aqui um exemplo, tá? Existem coisas mais graves em que a gente erra, mas todo mundo já errou. E aí, a grande questão é que nos tempos de crise e nos tempos de dor, nós precisamos ficar ainda mais atentas. Uma vez eu li uma frase do pastor Tiago Brunet que ele diz o seguinte: decidir tomar uma decisão baseada num sentimento é muito perigoso. Por quê? Porque o nosso sentimento ele vai passar, mas as consequências daquela decisão vai permanecer. Então, por exemplo, se você decide baseada no medo, decide baseada na dor, na raiva, tá? Aquilo ali vai ter a consequência. Então, o sentimento ele passa, mas a escolha ela fica. E a gente precisa ter muito cuidado, tá? Quando a gente toma decisões em meio a uma crise, seja uma crise financeira, uma crise familiar, uma crise no nosso casamento, uma doença, você precisa ter muito cuidado sobre isso, tá? Então, o que a Bíblia fala, tá? Lá em Ruth, capítulo 1, no versículo 1. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com sua mulher e os seus 2 filhos. Então, preste atenção. O tempo dos juízes, que tempo é esse, Pri? Está no livro anterior ao livro de Ruth. Era um tempo em que levantavam líderes, caíam líderes. Quando o povo de Israel tinha um bom líder, tá? O país prosperava, o povo prosperava. E aí acontecia que quando aquele líder morria, o povo se afastava de Deus. Então, a época dos juízes aqui, onde Noemi e o marido dela viviam, era uma época de crise financeira,
crise espiritual, as pessoas estavam se afastando de Deus. E aí, gente, nada na Bíblia é à toa. Quando a gente olha para o tempo dos juízes, a gente olha para o nosso tempo de hoje, a gente vê que muito daquilo que Noemi e que Elimeleque viveram, nós vivemos hoje. Naquela época existiam governantes corruptos. Na nossa época nós temos também. Naquela época, a sociedade pervertia aquilo que era o correto, aquilo que a Bíblia dizia que era o que era para ser feito, por aquilo que eles tinham vontade de fazer. Então era uma época de muita dificuldade. E aí, no meio da crise, Elimeleque, o esposo de Noemi, precisou tomar uma decisão. E aí, a decisão que Elimeleque tomou, ela não foi acertada. E é interessante a gente pensar o seguinte: quando você vai estudar a Bíblia, você precisa entender que uma cidade, o nome daquela cidade não é à toa. Que o nome de uma pessoa não é à toa. A gente vai ver isso na aula de hoje sobre o nome de Noemi. Mas, falando do nome de cidade, a cidade que Elimeleque morava era Belém, Bet-Lém, que significava o quê? A casa do pão. E aí, gente, olha só o que dizia aqui, o que diz no versículo 11. Faltava pão na casa do pão. Era como se fosse, assim, uma ironia. Como que aquele lugar que era fértil, aquele lugar que antes era conhecido como um lugar que o rei Salomão investiu, né? Porque era um lugar próspero, um lugar fértil. Agora era um lugar assolado pela fome. E aí, Elimeleque, ele pegou e ele tomou uma decisão baseada no achismo dele, naquilo que ele via que era bom. E aqui tem a primeira chave. No tempo que você estiver vivendo em amargura, vivendo em crise, passando por problemas difíceis, não tome decisões baseadas no que você acha. Ah, mas eu acho que o melhor caminho é esse. Eu acho que o melhor lugar para eu viver é esse. Quem vive por achismo, lá na frente vai se decepcionar, vai ter problema. E Pri, eu preciso viver pelo quê? Pela Bíblia, tá? E aí, Elimeleque, ele decidiu levar a família dele, a esposa e os 2 filhos, para um lugar que era um lugar pagão. Como assim, Pri? Ele foi para a terra de Moabe. Moabe, aos olhos de Elimeleque, era um lugar bom. Só que Moabe eram descendentes de Ló. Eles eram fruto de um incesto. As 2 filhas de Ló embebedaram ele. Uma dormiu uma noite, outra dormiu outra noite. Cada uma engravidou, teve um filho. Uma teve um filho chamado Moabe, que deu origem aos moabitas. E a outra filha deu origem a Amon, que gerou os amonitas. Então você já tira por aí que era um problema. E aí Elimeleque, sabendo da história de Ló, sabendo tudo que tinha acontecido, fez igual a Ló. Ele olhou e ele disse assim: eu estou num tempo de crise. Para onde eu vou? Para onde Deus me manda? Ou para onde os meus olhos acham que é mais bonito? Ele foi para onde era mais bonito. E como Ló, ele não se importou de arrastar a família dele para um lugar de pecado, para um lugar onde tudo era idolatria e paganismo. Moabe era conhecido pelo quê? Por misturar o culto religioso a demônios com a prostituição. Então, no meio dos cultos, no meio das coisas horríveis que eles faziam, além de desagradar a Deus, eles usavam a prostituição como um processo lá da religião que eles tinham, das coisas erradas que eles faziam. E aí, Elimeleque, sabendo de tudo isso, gente, ele não foi desavisado, ele sabia para onde ele estava indo. Ele disse: não tem problema não. Eu vou passar aqui só um tempo e depois eu volto. Só que nesse passar só um tempo se passaram 10 anos. Quilion e Malom, né, que eram os filhos de Noemi e Elimeleque, se casaram com mulheres moabitas. Isso era algo que, de acordo com a Torá, de acordo com a lei que era ensinada para o povo de Israel, era contra a lei. Eles não poderiam fazer aliança com pessoas do povo estrangeiro. Por quê? Porque a grande maioria daquelas mulheres usava armas de sedução para arrastar aqueles homens, tá? Para a idolatria, para adorar a outros deuses, para se prostrar, para se curvar. Pri, onde é que está isso? Está lá no livro de Êxodo, no livro de Números. A gente vê várias vezes o povo de Israel se encontrando com os moabitas, com as mulheres moabitas e dando muito problema.
Então, Elimeleque, ele olhou pelo que ele achava. Eu e você, nós não podemos viver pelo que a gente acha. De novo, você precisa viver pela palavra. E aí, chega uma época que a conta chega. Por quê? Tudo que eu planto, eu vou colher. E a Bíblia diz, gente, que o salário do pecado é a morte. Não tem como você se afastar de Deus, afastar a sua casa de Deus e você não colher disso. Então, quantas vezes eu vi nessa pandemia mulheres sendo mulheres tolas, em que o marido dizia assim, ai minha filha, hoje eu não quero ir para a igreja. Ela dizia, é mesmo, né? Estamos cansados, é um tempo muito difícil, vamos meu filho, vamos ficar em casa. E aí, no lugar de levar os filhos para a igreja, de incentivar o marido, de trazer a sua família para perto de Deus, para a casa do pão, para receber alimento, para receber reforço, aquela mulher dizia, não, vamos ficar em casa. E aí, dava 2 meses, a confusão estava estabelecida, tá? Então, olha só o que aconteceu na vida de Ruth. Tá lá no capítulo 1, no versículo 3 ao versículo 5. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Uma dor muito grande. Ela perdeu o parceiro de uma vida toda. Versículo 4. Estes homens se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome de outra era Ruth. E ali ficaram quase 10 anos. Depois, versículo 5. Morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E aí preste atenção no final do versículo 5. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Pri, mas é muito difícil, era uma dor muito grande. Só que lá em Israel, gente, na época de Noemi, além da dor, ela estava fadada o quê? A pobreza, a solidão. Por quê? Porque ela não tinha nenhum parente ali naquele lugar. Ela tinha saído do lugar da bênção de Deus, do povo de Deus. E ela estava passando por toda essa dor sozinha. Você sofrer uma perda, você passar por um estado de amargura é muito difícil. Mas uma coisa é você sofrer as suas dores dentro do corpo de Cristo, na igreja, onde você vai ter pessoas que vão orar por você, te ajudar, que vão te dar orientação, que vão lá na sua casa, que vão segurar a sua mão. E você passar por isso sozinha em outra terra, em um lugar distante. Então, uma coisa você precisa prestar atenção aqui. A tragédia na vida de Noemi não começou quando ela perdeu o marido. A tragédia na vida dela começou quando ela concordou com o marido dela em se afastar da presença de Deus. A tragédia, as dores que a gente colhe na nossa vida, não começam na colheita, elas começam no semear. Então, se ontem você semeou errado e hoje você está colhendo errado, você precisa plantar as sementes certas hoje para não colher de novo dores amanhã. O que é que muitas vezes a gente erra? Eu estou sofrendo hoje, eu nasci para sofrer, Deus me criou para sofrer, eu só vim para a terra para sofrer, nada vai funcionar e continua plantando as sementes erradas. Ontem eu estava falando com uma aluna pelo direct, ela dizendo, Pri, aconteceu isso e tal e tal e tal. Eu disse, ok, errou, levanta, sacode a poeira, tá? E aí você precisa pensar no seguinte, eu estava fazendo isso e o resultado que eu tive foi X. Agora eu quero um resultado diferente. Então eu preciso tomar ações diferentes. Então, por exemplo, se você quer fazer um bolo de chocolate, como que você vai fazer um bolo de chocolate utilizando a receita de panqueca? Você pode fazer 300, 400 milhões de vezes, olhar para o forno, profetizar, proclamar, orar, clamar a Deus de que saia dali um bolo de chocolate. Mas não vai sair. Por quê? Porque você usou os ingredientes errados. Então não tem como você colher uma coisa diferente se você está aí orando, profetizando, declarando. Mas se as suas ações não forem diferentes, o problema não vai se resolver. E aqui, gente, a gente precisa fazer uma diferença. Existem desertos que a gente passa na nossa vida que sim, são algo que Deus traz para a nossa vida para nos elevar de nível. A gente vê isso na vida de Jó, a gente vê isso na vida de Jesus. Para ele começar o ministério dele, ele foi levado ao deserto, ok? Mas vamos combinar aqui o seguinte,
A maioria dos problemas que a gente entra é por causa da nossa teimosia. Então, Noemi, o problema que ela entrou, a dor que ela estava passando e a solidão que ela vivia, foi porque ela concordou em se afastar do lugar de Deus. No lugar de enfrentar a crise, de avançar, ela estava ali confusa. Noemi, que é o tema da nossa aula de hoje, tá? Ela enfrentou dor porque ela decidiu errado. Eita, Pri, tô igual a Noemi. Decidi errado. E agora? Eu vou passar a minha vida todinha amargurada? Não, gente. Teve solução para Noemi. A gente vai já ver aqui. Se teve solução para Noemi, se teve solução para mim, se teve solução para tantas outras mulheres na Bíblia que decidiram errado, tem solução para a gente também, tá? Então, vamos lá. O que aconteceu? Com razão, tá? Eu não tô aqui tirando a razão de Noemi, mas a amargura fez morada na vida de Noemi. O problema, gente, não é o nosso luto, não é a nossa dor. É a gente deixar que uma visão distorcida da realidade traga o fel, o amargor para a nossa vida, tá? A amargura, ela distorce a visão de quem Deus é. A dor, gente, ela pode ter dois papéis. A dor na sua vida, ela pode ser um mestre, que ela te ensina, que ela te mostra algo para você crescer. Não tem gente que aprende pela dor? Quem aqui já aprendeu pela dor? Coloca aí, eu já. Eu, Pri, várias e várias vezes, né? E eu sei que eu ainda vou aprender mais vezes, porque, enfim, é assim mesmo. E tem gente que faz da dor um inimigo, no lugar de fazer um professor, faz da dor um inimigo, uma prisão. E foi isso que Noemi fez. O erro dela não estava na dor. Foi ela fazer com que a visão dela distorcida fez da dor uma prisão para a vida dela. Pri, como é que tu consegue ver isso? Pega lá, Ruth ainda no capítulo 1, e vamos ler comigo o versículo do versículo 20, não, da verdade do versículo 21 ao versículo 22. Olha só. Quando eu saí daqui, eu era plena. Isso aqui já é ela lá em Belém, tá? Quando eu saí de Belém, eu era plena. Mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor Deus Todo-Poderoso se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Ei, Noemi, ela, tomou uma atitude lá errada e ela chegou e disse assim, ai, foi Deus que pesou a mão sobre mim, Deus que levou a minha família. Gente, a gente precisa parar e refletir um pouco. Muitas vezes as dores, os problemas que nós vemos hoje não tem nada a ver com Deus. Deus, ele está à nossa disposição para abençoar, para resgatar, para livrar a gente do pecado. Só que, olha como a gente é interessante. A gente faz do nosso jeito, sem consultar a Deus, sem perguntar para ele se aquilo é uma boa decisão, sem ler a Bíblia, sem orar. E aí, depois que o caos está estabelecido, a gente chega para Deus e diz, o Senhor é mau. O Senhor é um Deus carrasco, um Deus que só quer o meu mal, só quer a minha dor. Essa visão não é a visão certa. Então, você não pode plantar sua semente do jeito que você quer e depois voltar para Deus com a cara mais lavada do mundo, tá? Como se Deus tivesse a responsabilidade de resolver como a gente fala aqui no Ceará, o nimbó, o nó que você se meteu. Então, o pastor Silas Malafaia, ele diz uma frase que eu concordo muito. Ele fala assim, Deus, ele tem no caráter dele a obrigação, a fidelidade dele de livrar você de problemas, de desertos em que ele te leva, em que ele te conduz. Mas Deus não tem responsabilidade com nenhuma das coisas que você faz do seu jeito, com aquilo que você decide fazer à sua maneira. O que você precisa clamar não é que, ai, Deus tem que. Não, a única coisa nessas horas que a gente pode fazer é clamar pela misericórdia de Deus. E Noemi, ela está aqui fazendo justamente o contrário. No lugar de Noemi clamar pela misericórdia de Deus, ela faz o quê? Ela acusa Deus, ela coloca a culpa dela em Deus. Então tem gente que quando está na crise, que quando está na dor, culpa o marido, culpa o filho, culpa outras pessoas, sendo que enquanto você não assumir a responsabilidade da semente errada que você plantou, isso não vai mudar.
porque só você tem o poder para ajustar isso. Pri, mas você disse que no começo da live, no começo da aula, que não era para eu me sentir culpada. Presta atenção. Uma coisa é a culpa, outra coisa é o arrependimento. A culpa faz o quê? Eu sou culpada, eu sou o centro do problema e ninguém, nem Deus, pode fazer nada por mim, tá? Ninguém pode fazer nada por mim. Ou então, você pode tomar o posicionamento do arrependimento. Eu sou culpada, eu errei, eu tomei as decisões erradas no meu lar, mas eu quero mudar e eu me arrependo. Então, o arrependimento, ele passa por reconhecer o problema, reconhecer a responsabilidade e mudar. Qual era o erro de Noemi? Culpar Deus pelas decisões erradas que ela e o marido tomou. Ai, Pri, mas na Bíblia não está dizendo que Noemi concordou com tudo, mas também não está escrito aqui que ela falou nada. Aqui diz que ela e o marido foram para uma outra terra. Era para passar um tempo e eles ficaram lá 10 anos. Se era para passar um tempo e ela foi obrigada pelo marido, por que ela não voltou para Israel antes dos filhos casarem com mulheres moabitas? Quando o marido morreu, ela era a matriarca daquela casa. Ela podia ter dito, olha, o pai de vocês tomou essa decisão, mas eu percebo agora que foi uma decisão errada, então agora nós vamos refazer o caminho. Não, o marido morreu depois de um tempo, ainda em Moabe, os filhos morreram. Então, a visão errada de Noemi fez com que ela acusasse de Deus ter se colocado contra ela. Essa é uma posição, gente, vitimista, em que eu acho que os anjos estão contra mim, os demônios estão contra mim, Deus está contra mim, todo mundo está contra mim. Às vezes uma pessoa que nem te conhece, não sabe nem quem você é, posta um negócio lá nos stories dela e você diz, ai, doeu em mim. Então a gente vê uma geração de pessoas do mimimi. Vocês estão entendendo? Ó, quem está entendendo, igual a Joseli, coloca aí o foguinho. Joseli entendeu. Então, o que acontece? A gente está na geração do mimimi. Ai, fulano falou alguma coisa, eu não gostei, doeu em mim. Ai, a Pri disse que ela não gosta de café, ela não gosta de chá. Doeu em mim, que gosto de café. Então, a gente está na geração que ninguém pode dizer, eu gosto de água. Porque o outro que gosta de coca, de refrigerante, vai dizer, tá errado. Então, nós, como mulheres sábias, a gente precisa tirar do nosso coração esse mimimi, essa história de que o mundo me persegue. Gente, eu já vi gente tão louca, que chegou e disse assim, ai, eu não gosto da pastora fulana de tal, ou do meu pastor lá da minha igreja, porque ele faz mensagem só pra mim. Gente, qual é? Não sei se aqui tem algum outro pastor, alguma outra pastora, mas qual é o pastor, minha gente, que em sã consciência tem tempo de ficar preparando o sermão para constranger outra pessoa? Ai, Pri, mas o que a pessoa falou, o que você está falando aqui na aula, é tudo que eu estou vivendo na minha vida. Deixa eu dizer um negócio para você. Existe algo, uma pessoa chamada Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo revela. Às vezes, o que o seu pastor está falando é para você, porque o Espírito Santo está revelando para ele o seu problema. Então, a gente precisa remover do nosso coração o mimimi. E era isso que Noemi estava. Então, a situação de Noemi não é diferente da nossa. Todas nós vamos passar por dores. Todo mundo aqui vai fazer a escolha errada. E ok, o problema não é a nossa escolha errada. É o que a gente vai fazer depois. Pri, escolhi errado. E agora, tá? A nossa visão de Deus determina como você vai passar por isso. Se você não estuda a Bíblia, se você não tem intimidade com Deus, se você não ora, a sua visão de Deus está distorcida. Pri, por que a visão de Noemi estava errada? Porque ela estava longe de Deus. Quando você se distancia de alguma coisa, né? Você pode ter até a visão boa, mas se você se afastar muito, você não consegue ler uma placa com clareza. Então, Noemi, ela se afastou de Deus e aí a visão dela ficou errada. Só que a amargura, ela não faz só a sua visão ficar errada. Ela traz outros problemas. A gente já falou aqui sobre a vitimização, primeiro problema, tá? Eu não me responsabilizo pelos meus problemas, só que se eu sou a única pessoa para resolver e eu coloco a culpa em outras pessoas, o que é que vai acontecer? O problema só vai aumentar.
Tem gente que diz assim, ai não, vou esperar o tempo cura todas as dores. Mentira! O tempo, ele só piora tudo que tá aí dentro do seu coração. É igual ferida, desculpa dizer isso, tá? Mas é igual ferida abafada. Você se corta, se cortou aí na cozinha, vai abafar, vai esconder. Não vai colocar remédio. O que vai acontecer? Vai infeccionar e vai piorar. É isso que acontece quando você pega um dodói, uma amargura aí no seu coração e você abafa. Fica podre. Então, existem pessoas que estão com o coração apodrecendo porque elas não abrem o coração para Deus curar. Então, vamos lá. Primeiro problema, vitimização. Não se responsabiliza, se sente perseguida. Alguém colocou aqui nos comentários a ingratidão. E aí, gente, isso aí vai gerar murmuração que traz o caos para a nossa vida, tá? Segunda coisa, a mulher, a pessoa amargurada, ela espanta todo mundo que tem de bom perto da vida dela. O que Noemi fez com Ruth e com Orfa? Ei, vamos embora daqui. Pela misericórdia de Deus, pela graça, pelo favor de Deus, Noemi tinha Ruth. Mas, gente, você aguenta uma pessoa amarga, reclamadora, murmuradora, que ainda manda você sair de perto? Quem é que vai ficar perto de uma mulher dessa? Eu, né? Tem que amar muito. Tem que ter uma visão espiritual muito forte, tá? Então, antes de continuar aqui as consequências, você vai pegar aqui esse avião, vai chamar suas amigas e vai compartilhar, porque tem alguém amargurado em algum lugar que precisa receber aqui esse aviãozinho. Pri, eu tô assistindo o replay. Você vai pegar o link aqui dessa aula e vai compartilhar no WhatsApp com suas amigas aí, vai mandar para todo mundo. Ai, Pri, aquela minha amiga também, manda para ela, porque você não sabe o que é que ela tá passando no coração dela, tá bom? Então, vamos lá. Vitimização. Eu espanto as pessoas do meu lado e a raiz de amargura e de rejeição distorce a minha identidade. Vamos lá. Versículo, ainda no capítulo 1, nós vamos ler o versículo 20. Olha só, Noemi, ela disse o seguinte: ei, eu não sou mais quem eu era. Eu perdi a minha identidade, a dor roubou quem eu era. Quantas pessoas têm vivido sem identidade porque a dor, a amargura, a tristeza roubou aquela pessoa. As pessoas olham e dizem assim: nossa, fulana antes era tão bonita, era tão alegre, era uma mulher cheia de Deus, agora ela é tão amarga, ela não dá fruto, ela é uma mulher que só reclama. Quando a dor, quando a amargura se estabelece no nosso coração, a gente perde a nossa identidade. Olha só, Noemi diz assim no versículo 20 do capítulo 1. Não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Então, ela está dizendo o seguinte: Deus, ele me deu amargura. O nome Noemi significa aquela que é agradável. Noemi disse: a minha vida não é agradável. Eu sou uma pessoa amarga. Nem eu dou conta de mim, nem eu me suporto. É por isso que é importante você entender o significado do nome das pessoas dentro da Bíblia. Por que ela saiu de Noemi, agradável, ela foi para Mara? Porque Mara significa eu sou uma pessoa amarga. Então ela diz: a minha identidade, a dor roubou a minha identidade, o meu luto roubou quem eu era. Ei, você não é a sua dor, você não é o seu passado. A sua identidade não está naquilo que as outras pessoas fizeram com você, nem nas sementes erradas que você planta. A sua identidade está naquilo que Deus fez por você na cruz. E lá na cruz, Jesus, ele declarou que eu e você, nós agora podemos ser filhas. Ele declarou que eu e você, a gente é lavada, que a gente é limpa, tá? Então, qual dor na sua vida tem roubado a identidade que Deus tem para você? Durante muitos anos, eu, Pri, fui igual a Noemi, amargurada. A minha identidade tinha sido roubada pela falta de perdão. Quando você não perdoa, você permite que o seu agressor, que aquela dor, se torne quem você é, tá? Vai ser a sua identidade e você não pode permitir isso. Então, no meio da dor, Noemi, ela tomou uma decisão diferente. Ela disse assim: ela ouviu uma boa notícia
E a Bíblia diz que evangelho significa o quê? Boas novas. Noemi, ela ouviu a boa notícia do mesmo jeito que você está aqui comigo agora. Ouvindo a boa notícia, ela se levantou e ela disse, eu vou mudar. Eu tô amargurada, eu tô cheia de dor, eu tô sem ninguém, eu tô pobre, eu tô viúva, só tem Ruth aqui que não larga do meu pé, mas eu vou voltar. Então, às vezes a gente diz assim, não, quando eu tiver melhor, eu volto para a igreja. Não, quando eu resolver isso, eu volto para Deus. Aí você precisa voltar para Deus é agora, do jeito que você tá. Noemi pegou a amargura, a dor, todos os problemas dela e ela voltou para Belém. E Ruth foi com ela. Então, no meio da dor, Noemi fez a escolha certa. Pri, eu tô no meio da dor hoje, eu tô no meio do caos, eu tô no meio da confusão. Você precisa tomar a escolha certa. E qual é essa escolha, Pri? Se voltar para Deus. Mas, Pri, eu já sou da igreja. Mas quando a gente fala se voltar para Deus, é se voltar no seu coração. É dizer, Senhor, tá doendo. Tá, mas eu vou orar e eu vou ler a Bíblia todo dia. Senhor, tá doendo, mas eu vou acordar de madrugada e eu vou orar pela minha família. Por quê? Senhor, tá doendo, mas eu não vou sair do lugar da casa do pão. Eu não vou sair da tua presença até que o Senhor me responda e que o Senhor mude a minha situação. Se você quer viver mudança, se você quer viver o renovo de Deus na sua vida, você precisa se dispor a pagar o preço. Jesus, todo relacionamento, gente, ele requer posicionamento. Todo pacto requer que duas partes queiram. Então, por exemplo, Jesus, ele morreu na cruz e ele se posicionou. Ok, agora é a sua hora de pagar o preço. Jesus, ele já te deu a salvação, te deu a vida eterna, te deu cura, te livra da dor. Só que você precisa querer. Eu não vou atravessar a tela desse telefone e não vou ir na sua casa ler a Bíblia por você, orar por você, fazer jejum no seu lugar. Existem coisas que só você pode fazer. Então, Noemi, só ela podia tomar a decisão de voltar para Deus. Ela foi lá, decidiu e voltou. E aí, a vida dela começou a mudar aí. Então, olha só, você que está no caos, volte hoje. E você que está tudo bem, não espere chegar o dia mau para voltar para Deus. Deus não fez você para morar no deserto. O projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida não é que você faça a sua casa dentro da dor. É que você more na presença de Deus. Então, Noemi, ela se voltou para Deus. O que curou a vida de Noemi foi o quê? Foi Ruth do lado dela? Foi ela ter mudado de geografia? Não. O que mudou, o que curou Noemi foi ela voltar para os braços de Deus. Por quê? Porque é lá que o nosso pecado ele é lavado e que a culpa ela é limpa. É nos braços de Deus que você vai receber consolo da sua dor, tá? Pri, mas eu não tô vendo nada mudar ao meu redor. A mudança, gente, ela não começa fora. A mudança, ela não começa no seu casamento. Ela não começa na vida do seu filho. A mudança começa no seu coração. É aí que as coisas têm que se ajustar. Depois, a mudança vai se espalhando por onde você tá? Então, a nossa amargura, ela encontra consolo e doçura na doce presença de Jesus. É lá que você vai receber o alimento que a sua alma precisa, tá? Então, Noemi, gente, ela fez 5 coisas para vencer a amargura. E aí, agora, você vai pegar o seu caderninho e vai anotar, tá? Primeira coisa que Noemi fez, né? Que, na verdade, não foi nem ela que fez, mas foi a misericórdia de Deus sobre a vida dela. Noemi tinha uma Ruth do lado dela para sustentar ela num tempo mau. Então, todas as vezes que você vier no meu direct e você falar comigo numa caixinha, Pri, eu tô no meio do divórcio, Pri, eu tô doente, Pri, isso, Pri, aquilo. A primeira pergunta que eu vou fazer para você é: qual é a igreja que você frequenta? Aonde é que você tá indo? Por quê? Porque eu e você, nós não fomos feitas para caminhar sozinha. O propósito, o projeto de Deus é uma igreja, um corpo, tá? Que se apoia. Só que, às vezes, a gente tá no meio do problema, no meio do negócio, e a gente quer que o pastor ou a pastora tenha uma bola de cristal e adivinhe que você tá com problema.
Gente, se você tá com problema, se você tá com uma dor, você precisa ir lá e pedir socorro. Ei, eu tô com problema. Ei, fala aqui comigo. Ei, eu quero ser acompanhada. Ei, líder, me ajuda aqui. Ora comigo, eu não sei como fazer, tá? Então, o primeiro passo é buscar ajuda. Não enfrente a amargura sozinha. Pri, como é que eu sei para quem é que eu vou pedir ajuda? Uma pessoa mais madura que você na fé, uma pessoa que tenha fruto, que tenha resultado e que esteja ali disponível para cuidar de você. Normalmente, de acordo com a palavra de Deus, isso a gente acha dentro da igreja, tá? Ai, Pri, mas eu não gosto de igreja, mas eu não isso, eu não aquilo. Bom, aí é com você. O que a Bíblia diz é que eu e você, nós não devemos andar sozinhos. No Novo Testamento diz que não é para você se afastar da igreja, que você precisa ter conexão, tá bom? E aí você vai fazer isso, ou você vai procurar uma amiga que seja mais madura. Dobre os seus joelhos e ore, peça a Deus, Senhor, manda uma Ruth para a minha vida. Manda alguém que me ajude, que me fortaleça. Deus, ele não deixa as nossas orações sem resposta, tá? Segunda coisa, as duas pessoas, Noemi e Ruth, confiaram em Deus. Então, Noemi e Ruth, elas voltaram e elas confiaram que Deus ia ser o provedor, tá? Elas voltaram para Belém, como a gente diz, com a mão na frente e a outra atrás. Mas elas decidiram, eu vou ficar aqui. Tá tudo ruim, tá tudo um problema, mas é lá para Belém que eu vou voltar. Então você precisa colocar a confiança da sua vida em Deus e não nas outras pessoas. Prima, tu acabou de dizer que eu tenho que procurar uma amiga para me ajudar. Sim, mas pessoas são falhas. Uma vez ou outra, pode ser que a gente se decepcione, tá? Acontece. E ainda que isso aconteça na sua vida, ou lá no futuro, ou que já tenha acontecido, a sua confiança precisa estar em Deus, tá? Terceira coisa, a visão de de Noemi, foi restaurada. Bora lá no capítulo 2, versículo 17 e versículo 20. Ruth, capítulo 2, versículo 17. Olha só. Noemi, ela confiou em Deus para voltar com Ruth para a terra de Belém. Noemi confiou em Deus para abençoar Ruth para ir colher espigas. E aí, como ela confiou, como ela abençoou, Deus trouxe a resposta que ela precisava, tá? Olha só, versículo 17. E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até a tarde. Depois debulhou o que havia apanhado e foram quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, pois ela comeu até ficar satisfeita. Versículo 19. Então Noemi perguntou, onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra aonde havia trabalhado e acrescentou, presta atenção, o nome do homem que trabalhei hoje é Boaz. Versículo 20 do capítulo 2. Então Noemi disse à sua nora, que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, aquele que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Presta atenção. Antes Deus era o carrasco de Noemi. Agora a visão dela foi alinhada, porque ela decidiu se posicionar correto. E Deus voltou a ser aquele que é bondoso. Pri, Deus mudou com Noemi? Não, a visão de Noemi abriu. Deus, ele é bom e ele continua sendo bom. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus, ele não muda, quem muda somos nós. A visão de Noemi estava sendo restaurada. E aí Noemi disse, esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Então vamos lá. Noemi, ela chegou perto de gente que ia abençoar a vida dela. No caso dela foi Ruth. 2, Noemi aprendeu, voltou a confiar em Deus, tá? E no 3, a visão dela foi restaurada. Por quê? Porque ela se posicionou para confiar em Deus. Quarta coisa, Noemi, ela assumiu a postura certa. Por quê? Até aqui,
No capítulo 3, era Ruth que cuidava de Noemi, sendo que Noemi era a mais velha. Ela tinha sido estabelecida por Deus para ser a mentora de Ruth. E aí, olha só, Ruth capítulo 3, versículo 1. Depois de todo esse negócio aí no 2, Ruth diz: Noemi, a sogra de Ruth, disse, Ruth 3:1, minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? Noemi disse, ei, a responsabilidade de ir atrás de uma família, de resolver o nosso problema, meu e de Ruth, é minha. Eu sou a anciã dessa casa, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço as leis do meu povo. Então, eu vou abençoar a vida de Ruth. E aí, ela passou a orientar Ruth. Ruth, faz assim. Ruth, faz assado. Ruth, respira. E Ruth obedecia. E porque, olha só, você só consegue ajudar outras pessoas, você só consegue abençoar quando o seu relacionamento com Deus, ele tá correto, quando a sua aliança com Deus se alinha. Então, tem mulheres que querem ser líderes, que querem abençoar a vida de outras pessoas. Quem aqui quer abençoar a vida de outras mulheres? Levanta aí a mão. Então, você só consegue abençoar a vida de outras pessoas, inclusive dos seus filhos, quando primeiro você alinha a sua visão de Deus dentro do seu coração. Você nunca vai poder falar para os seus filhos sobre Deus se primeiro a sua vida, a sua visão não estiver sendo alinhada diariamente com Deus, tá? E aí ela assumiu a posição de mentora. E o quinto e último ponto, e gente, esse aqui é um dos mais importantes. Junto com confiar em Deus, o quinto ponto é o que faz a diferença entre uma mulher que roda, 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 feito cachorro correndo atrás do rabo no deserto, e a mulher que avança. Então, preste atenção. Se você perdeu os outros pontos, preste atenção aqui agora, tá? Esse aqui é o mais importante. Noemi, ela conhecia a palavra de Deus, ela conhecia a instrução de Deus. Por quê? Porque lá no livro diz o seguinte, Noemi disse, Boaz, ele é o nosso parente chegado, existe uma lei estabelecida por Deus lá na época de Moisés, que é a lei do levirato, que nós podemos reivindicar essa lei para a nossa família. Ei, existem promessas de Deus para a sua casa, que elas vão se cumprir quando você entender o que está na Bíblia e você se posicionar. Existia a lei, ela estava lá o tempo todo. Então, Noemi, ela disse, opa, tá aqui a lei, eu vou atrás de resolver. Então, existe promessa de Deus para a sua vida, existe instrução de Deus para a sua vida na Bíblia, mas enquanto você não pega, conhece aquilo e aplica, não vai funcionar. Não adianta você dormir abraçada com a Bíblia, ou você deixar a Bíblia aberta aí no meio da sua casa. Isso não vai abençoar a sua casa. O que abençoa é você conhecer a Bíblia e viver a Bíblia. Então, ela sabia das leis e se moveu por elas e pelo discernimento. Então, você não deve se mover pelo que você acha, pela sua amargura, pela sua dor. Você precisa se mover pela Bíblia. E aí, Noemi, ela usou duas coisas. Ela usou a palavra de Deus, que ela conhecia, e ela usou discernimento. Por quê, Pri? Porque ela viu que Boaz demonstrou um interesse especial por Ruth. Ela era uma mulher mais experiente, ela ó, se ligou que tinha um negócio ali. Só que Boaz, ele não era o parente chegado, existia outro na fila. Tinha um outro cara que não é nem mencionado na história, que era aquele ali, tá? Que deveria casar com Ruth, pagar as dívidas da família e assumir Ruth como mulher. Só que Noemi, ela disse, eu conheço a lei. Eu sei que a lei está ao meu favor, mas eu tenho um discernimento do Espírito Santo para saber que o nosso resgatador é Boaz. Então ela juntou instrução da Bíblia com oração, porque com certeza ela era uma mulher de oração, com discernimento dado a ela por Deus, e ela foi agir. Então, para tomar as decisões certas, você precisa conhecer e aplicar a Bíblia. Muitas vezes você chega na caixinha e diz assim, Pri, como é que eu conheço a vontade de Deus? Aí eu digo, lê a Bíblia. Aí você diz, ai, mas eu vou achar um versículo específico. Não, você precisa conhecer a palavra de Deus. Olha quantas coisas
nós estamos aprendendo aqui com Noemi. Até quando que você vai viver no deserto? Porque falta conhecimento de Deus na sua vida. O que a Bíblia diz? O meu povo perece por falta de conhecimento. A sua vida, ela se torna uma vida destruída quando você não conhece a Bíblia e decide viver no seu achismo. Olha tudo que Noemi sofreu, tá? Antes dela lembrar da instrução da palavra. Pri, ela só veio conhecer a Bíblia na velhice? Não, gente. Tava o tempo todo lá. Só que você precisa ler a Bíblia, você precisa entender. Não adianta você ler assim por cima, né? Ai, tô cumprindo o plano. Tá, mas está gerando que fruto na sua vida? E aí você precisa aplicar. E aí você tem algumas opções para você ter a minha ajuda nisso. Primeira opção, tá aqui comigo de segunda a sexta, ouvindo a explicação da palavra de Deus, tá? Segundo, se você quer andar mais rápido, se você quer acelerar o seu processo, você vem para o Mapa da Fonte, que é o curso que eu te ensino o passo a passo para você estudar a Bíblia. Ai, Pri, mas isso, ai, Pri, mas aquilo outro. Amém. Então, né, tá aqui as aulas gratuitas, aproveita se quiser. Pri, eu quero ser mais rápido, eu tô cansada de viver amargurada. Eu tô cansada de não conseguir avançar e eu quero a sua ajuda. Aí você vem pro Mapa da Fonte comigo. Ai, não, Pri, quero aprender por conta própria, quero ficar rodando aqui. Aí é por sua conta. Eu tô aqui te dando todas as ferramentas que eu posso para você avançar. Mas a decisão de pegar as chaves da Bíblia, aquilo que nós estamos estudando aqui e aplicar é sua. De novo, a gente volta lá para o ponto da responsabilidade, tá? Então, olha só. Pri, quero estudar no Mapa da Fonte com você. Aproveita e entra logo no mapa hoje. Não espera amanhã para você começar a estudar a Bíblia. Por quê? Porque quanto mais você estuda, mais você tem discernimento de quais são as sementes erradas que você não pode plantar. E aí, a gente vai já fazer o nosso print, me lembrem aí. Só que antes de finalizar, eu quero mostrar para você qual foi o final da história de Noemi. Se teve jeito, gente, para uma mulher tão amargurada, que ela botou que o nome dela fosse Mara, imagina para mim e para você, que o nosso nome ainda é o mesmo, tá? Ruth, capítulo 4, versículo 14 e versículo 16. Do 14 ao 16, tá aqui, ó. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Presta atenção, é isso aqui que Deus vai fazer na sua vida. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome dizendo: nasceu um filho para Noemi. E o chamaram de Obed, e esse veio a ser o pai de Jessé, o pai de Davi. Noemi cuidou daquele que iria gerar o rei Davi, tá? Então, para você avançar, Deus tem coisas novas para a sua vida. Deus, ele quer livrar você dessa amargura, mas aí você precisa se posicionar corretamente, tá bom? Então, vamos fazer o nosso print para você compartilhar nos seus stories o que você aprendeu aqui comigo hoje, tá bom? Vou ficar paradinha. Foi? Fez o print, tá? Amanhã a gente volta estudando sobre mais uma mulher de Deus. A mulher que nós vamos estudar amanhã deixa eu ver aqui na minha listinha, que tem várias. É sobre Sara. Amanhã a gente vai estudar sobre Sara e sobre os milagres que uma das nossas mães na fé, uma das matriarcas da nossa fé, ela viveu, tá bom? Então, olha só. Deus abençoe a sua vida. Deus encha você de sabedoria e joga fora essa amargura. Volta logo para os pés de Jesus, que é o melhor lugar para você estar. E você que decidiu entrar no Mapa da Fonte, fala comigo no direct que eu vou te explicar tudo.
Eita, Tess quer que eu dê aula de Jezabel. Misericórdia. Vai dar certo, amor, em nome de Jesus. Gente, Deus abençoe vocês. Um beijo e até amanhã, 7h07.